E aí, já podemos começar já? Então tá. Vamos lá, senhores. Hoje a gente vai... Já tratei da aula 1, né? Então a gente vai tentar evitar perder mais conteúdo, tá? Acredito que sim, na sala de aula, né? No Google Sala? Acredito que sim. Tá? Então vamos lá. Fórmula de Chiesi, né? Então, como os condutos livres podem apresentar as formas mais variadas, né? Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem. Isso nos condutos livres, tá? O que que acontecia? Nos condutos forçados, tá? Nos condutos forçados, o que que nós tínhamos apenas? Apenas uma seção, né? Que era a circular, tá? Já nesses condutos, nos condutos livres, não, a gente pode ter várias seções, tá? Podendo ainda funcionar parcialmente cheios. Quais são essas seções? Pode ser trapezoidais, tá? Retangulares, até quadrados, né? Circulares também, tá? E formas mais variadas, né? Triangulares também, tá? Formas mais variadas. E aí vai. E eles podem funcionar, né? Totalmente cheios, né? Como a gente já viu na aula passada, ou parcialmente cheios, né? Parcialmente cheios. Pode ser necessário também a introdução de dois novos parâmetros para esse seu estudo. Por quê? Porque aqui, o que que acontece? Nós temos a forma circular, tá? Nos condutos forçados, tá? Forçados. Nós temos apenas um tipo de conduto, e aqui, ou seja, é um tipo de área, né? Qual é a área desse conduto? Né, πd ao quadrado sobre 4, tá? Então, é muito mais simples trabalhar aqui. E aqui nós temos várias áreas, né? E como é que a gente pode tratar disso? Várias formas, né? Então, a gente vai introduzir dois novos parâmetros para esse estudo dessas variadas formas, tá? Que um dos parâmetros vai se chamar o quê? Vai se chamar área molhada. Então, isso daqui é um parâmetro que a gente vai ser definido. E o que é uma área molhada? Olha só. O que é uma área molhada? De um conduto é a área útil de escoamento, tá? Numa seção transversal. Então, deve ser, portanto, distinguir de S, que é seção de um conduto. Ou seja, por exemplo, então, o que ele está dizendo aqui? Que a área molhada é diferente da área do conduto, tá? Ele é diferente da área do conduto. Aqui, essa área do conduto aqui, ele, no texto aqui, ele está dizendo distinguir de S, seção do conduto, tá? Então, ou seja, esse daqui ele diz aqui que é S, e esse daqui que é a área mesmo, tá? Faz tempo não, Stephanie, faz uns 4 minutos, tá? Esse já é o segundo slide mesmo. Aqui, ó. Então, ou seja, aqui, tá? Vamos começar para condutos livres, dois conceitos básicos, tá? Primeiro, a área molhada, tá? Que é isso daqui.
eu vou explicar, assim, de forma gráfica, o que seria uma área molhada, tá? Mas, por exemplo, continuando. Outro conceito é o perímetro molhado. Olha só, perímetro molhado. Então, já temos a área molhada e perímetro molhado. Tá? É a linha que limita a área molhada junto às paredes e o fundo do conduto. Então, não abrange, portanto, a superfície livre das águas. Tá? Eu vou mostrar logo aqui, olha só. Então, eu tenho uma seção trapezoidal, tá? Eu tenho um conduto trapezoidal, olha só, tá? Com uma base B, ó, base B, e uma altura desse Hzão, ó, um Hzão, tá? E pronto. Isso daqui é as dimensões do trapézio. Qual seria a minha área molhada, tá? Minha área molhada, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, não é o trapézio até aqui em cima. Não é o trapézio até em cima, tá? A área molhada, toda a parte em azul. Então, é a área, olha só, a área em azul, tá bom? Então, isso aqui é a área molhada, tá? Cuidado para que não confunda com a área do trapézio, tá? Trapezoidal, ó, não é até aqui em cima, é somente até aqui, ó. Só essa partezinha azul. Isso, isso, Gildevani. É essa área, toda essa parte pequeno, né? Eu não entendi o Stephanie, o pequeno. A área do trapézio pequeno? Isso, a parte que está delimitada na parte de azul. Ou seja, basicamente, por isso que a gente fala que é a área molhada, tá? Que é a parte que comporta a água. Ele, onde comporta a água é essa área molhada aí, tá? Se ele preencher totalmente o conduto, beleza, então a área molhada sobe, tá bom? E o perímetro molhado? O perímetro molhado, olha só, o perímetro molhado é a linha amarela. Amarela, tá? É a linha amarela, perímetro molhado. O que que ele diz no texto? Olha só. É a linha que limita a área molhada, ou seja, eu tenho essa área molhada, que é a parte em azul, tá? Junto às paredes e o fundo do conduto. Quais são as paredes? As paredes aqui, ó, que limita as paredes e o fundo do conduto aqui, outra parede aqui, ó, tá? A área molhada não limita com essa parte aqui do conduto. Então, essa partezinha, ó, não entra como perímetro molhado. Aqui também não entra como perímetro molhado. E o que mais não entra como perímetro molhado? Foi mal. O que mais não entra como perímetro molhado? Não abrange, portanto, a superfície livre das águas. Ou seja, essa superfície aqui, com a atmosfera, ele não entra no cálculo do perímetro molhado. Tá? Essa superfície aqui, essa superfície é livre e ela não entra. Somente o que entra em contato, ou seja, a água que entra em contato com o conduto. A água, né? O fluido que entra em contato com o conduto, com as paredes do conduto, ou seja, as laterais e o fundo. A parte de cima não entra em contato, logo, não faz parte do perímetro molhado. Tá bom? Então, olha só, a área molhada, então, é a parte em azul e o perímetro molhado é a linha amarela. Cuidado, senhores. Teve erros. Eu falei assim, perímetro molhado. É perímetro? Então, perímetro, eles calculam. Teve gente que calculou a parte da superfície livre. E não é, tá bom? Não é para calcular a parte da superfície livre. Até aí tudo bem, esses dois conceitos? Área molhada e perímetro molhado?
Gente, o Luiz Augusto tá sofrendo aí com a internet dele, ó. Tá entrando, tentando entrar e só vejo ele entrando, nem. Ah, porque na verdade a gente quer, ele quer saber a velocidade da água. Então ele quer saber a parte do perímetro molhado. Aí ele não abrange a parte de cima. A parte de cima não tem água. Por isso que essa parte em azul, tá? Ele está representado como se fosse o fluido. Tá bom, Luiz? É só a parte do fluido. É por isso que ele não abrange a parte de cima. Porque o fluido é da parte da azul, parte da azul, dessa linha azul para baixo. Então é somente o que o fluido está em contato com a parede do conduto, apenas. O fluido não entra em contato com a parede do conduto na parte de cima, então ele não é computado. Vamos lá. E aí, assim, com isto aqui, nós temos. Isso daqui eu fiz pela parte do trapézio, tá? Então, tem uma tabelinha aqui, tá, ó, senhores? Tem uma tabelinha, que inclusive essa tabelinha, não sei, não coloquei a fonte, lá tá lá no livro, tá no livro base. A gente pode verificar, por exemplo, dependendo da área molhada, tá? Ó, perímetro molhado, área molhada. Tem vezes, vamos lá, na parte trapezoidal, ó, como é que eles fazem? Ó? Vamos retangular, ó, retangular. A altura da água, retangular. A altura da água. Qual seria a área molhada? Se a altura da água é y, então essa seria a altura da água vezes a base, né? B vezes y. Qual seria o perímetro molhado? Seria 2 vezes y, né? Mais a base. Como é que eu posso explicar isso daqui para vocês? Ó? Tá. Eu tenho uma parte retangular, né? Retangular. Eu tenho minha base, né? Aqui ele chama de Bzinho, tá? Falei, não, a altura da lâmina d'água, ela fica até aqui. Eu vou até colocar em azul para diferenciar. A altura da lâmina d'água, ela fica até aqui, ó. Então, isto aqui é minha altura da lâmina d'água, tá? Aí, ele não coloca. Qual seria a área molhada aqui, ó? A área molhada, qual que seria? Seria toda essa parte aqui, eu vou achurar agora, ó, tá? Toda essa parte aqui. Eu vou colocar o Y para cá, tá? Senão ele vai confundir, ó. Então, esse daqui é a altura da lâmina d'água. Qual seria essa parte toda em azul? Eu vou até riscar aqui. Qual seria toda essa parte em azul? Seria o Y, né? Que é a altura da lâmina d'água, vezes a base. Olha só. E qual seria o perímetro molhado? Perímetro molhado. Seria este Y, ó. Y, mais quem? Mais o Bzinho, mais o fundo, né, ó. Mais o Bzinho, mais a outra lateral aqui, ó. Mais outra lateral, mais o Y. Que daria 2Y mais B. Ou B mais 2Y. Olha só aqui, ó. Agora eu vou trocar da cor da caneta. Olha só, gente. A área, ó. A área molhada deu quanto? BY. BY ou YB. Perímetro molhado deu quanto? Ó? Perímetro molhado deu B mais 2Y ou 2Y mais B. Tanto faz. Tá? Então, a mesma coisa. É muito tranquilo, tá? É muito tranquilo calcular a área molhada e perímetro molhado para seção retangular. E assim vai para as outras formas, tá?
As outras formas a gente faz. O que complica? Como é que ele é tranquilo na seção retangular, ele é tranquilo na seção trapezoidal, tá? Ele é muito tranquilo também na seção quadrada, tá? Seção quadrada também, ele é um pouquinho tranquilo também, tá? O que mais? Seção triangular também é tranquilo, mas na seção circular é um pouquinho complicado, tá? Ou seja, porque imaginem só, eu tenho um círculo, tá? Uma seção circular, e essa seção circular, minha área agora, olha só, meu perímetro, meu conduto, minha altura da lâmina d'água, digamos que ele fique na metade. Quando é na metade, é tranquilo, tá? Mas imagine que ele não fique na metade, ele fique olha só, ele fique aqui, ó, mais ou menos, que vai representar quanto, ó? Tudo isso daqui, toda essa parte é quem? Toda essa parte aqui, ele é meu diâmetro, né? Ó, toda essa parte. De parte do perímetro molhado aqui, ó, altura da lâmina d'água, tá? A altura da lâmina d'água, ele vai representar 0,75 o diâmetro, tá? Ou seja, ele representa 75% do diâmetro, tá bom? Então, olha só, essa parte aqui em azul, como é que a gente calcularia, tá? Quando é a metade do círculo, como eu falei, ele é muito tranquilo. Quando é a metade do círculo, imagine calcular quando é a metade do círculo, então ó, a área molhada seria πd ao quadrado sobre 4, né, e dividido por 2. Aí eu só multiplicaria por 2 aqui, ó, porque seria a metade. Mas quando é 75%, eu não posso dizer que é 0,75 da área, tá? Ele não é 75%, porque ele tem mais área aqui na parte de baixo do que na ponta, na parte da superfície. Então aqui ele não coincide, ó, já que é 75% do diâmetro, então ele também vai ser 0,75% da área molhada. Isso aqui, ó, não coincide. O certo seria calcular essa flecha, esse arco como um todo. Depois que você calcula um arco, e aí vocês calculam a flecha e depois você calcula a área, entendeu? É um pouquinho mais complexo, tá? Se os senhores quiserem se aventurar, podem ficar à vontade, tá? Podem ficar à vontade para demonstrar essas fórmulas aqui. Só que eu, no caso, eu não quero que vocês não precisam demonstrar as fórmulas para mim. Se os senhores quiserem, podem ficar à vontade para vocês aprenderem mais. Então já fica já por conta de vocês, tá? Por que que vêm essas fórmulas? Então, por isso que eu estou falando, quando ele já vem a 0,75, quando ele vem a 0,25, quando 0,67, é complicado. Quando é 50% do diâmetro, é tranquilo, tá? A mesma coisa, o perímetro. Olha só como é que a gente calcularia o perímetro. O perímetro seria toda essa parte aqui, ó. Como é que se calcularia o arco desse círculo aqui, ó, né? Então, ele se torna um cálculozinho um pouco complexo. E não é essa a intenção, tá? Então, aqui, nós já temos tabelas, tá? Olha só, quando ele preenche totalmente a lâmina d'água, totalmente o diâmetro, olha só, πr ao quadrado, né? A área, ó. O perímetro, 2π, né? 2π, o π é 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Por isso que é 2πr. 2πr é a mesma coisa que 6,28 vezes r. Olha só, tranquilo, né? Ó. Já tem tabelado aqui, ó. 0,25, 0,50, 0,67, 0,75, tá? Ó. Se os senhores quiserem demonstrar essas fórmulas aqui, os senhores podem ficar à vontade. Se os senhores não quiserem, os senhores só pegam o que está tabelado, tá? Ó. Então, se na questão eu pegar e falar assim, olha, a altura da lâmina d'água está 0,67, você vem na tabela, pega a fórmula,
e resolve o exercício, tá bom? É bem tranquilo. Então, ó, e aí, com base nesses conceitos, né, de área molhada e perímetro molhado, nós inserimos um novo conceito, ó, novo conceito, que é o raio hidráulico. Raio hidráulico, que ele vai juntar esses dois conceitos que a gente tratou, tá bom? O raio hidráulico, o raio hidráulico, ele é a área molhada dividido pelo perímetro molhado, tá? Então, o raio hidráulico, olha só, as unidades, vamos lá. A área molhada é metro quadrado. Perímetro molhado é dado em metros. Metro quadrado dividido por metro, a unidade do raio hidráulico é dada em metros. Então, olha só, raio hidráulico dado em metros, área molhada, metro quadrado, metro. Beleza? Top, né? Pronto. O que significa esse raio hidráulico? Significa que é uma variável que a gente vai trabalhar com ele, entendeu? Que ele vai transformar todas as áreas molhadas, independente da seção, dividir pelo perímetro molhado, independente da seção, e nós vamos ter uma variável que a gente consegue trabalhar, ó, independente da seção. Por isso que nós transformamos em área molhado, perímetro molhado, e nós temos uma variável aqui, ó, que é a raio hidráulico, que a gente consegue trabalhar independente da seção. Por quê? Porque no conduto circular, a gente só tem um diâmetro e acabou. A gente consegue trabalhar com diâmetro, porque sempre vai ser um conduto forçado, sempre vai ser circular. Nos condutos livres, são vários tipos de seções. Nós temos que calcular, imagina só, gerar fórmulas para cada tipo de seção, então não compensa. Então vamos tentar ver uma variável hidráulica, tá? Que seja comum a todos. Aí esse comum a todos foi o raio hidráulico. Esse raio hidráulico que justamente equipara isso aqui, ó, em todas as seções. Então, todas as formas agora vão se referir ao raio hidráulico, tá bom? Então, para que os senhores não esqueçam, ó, sempre o raio hidráulico é em metros. Ó. Se a gente confundir, ó, colocar perímetro molhado dividido por área molhada, vai dar ruim, ó. Metro dividido por metro quadrado, corta, com a unidade 1 sobre metro. Ou seja, metro elevado a menos 1. Isso daqui, ó, vocês confundiram, tá? Já é um indício. Só que isso daqui é raio hidráulico, quando vocês forem até o final do curso, vocês já vão saber decorado o que é um raio hidráulico, tá? Vocês já vão saber o que é decorado, pelo menos a fórmula, os senhores vão saber. Então, ó, o que eu estou dando é o conceito aqui também para vocês, né? Para que serve o raio hidráulico? E por que a gente introduz, tá? Então, ó, vamos agora tentar resolver esse exercício 1, tá? Do raio hidráulico. Tentem resolver aí, os senhores. Daqui a 5 minutinhos no máximo, eu já volto. Para a gente resolver juntos. Tá ok?
Bom, vejo que todo mundo acertou, né? Os que responderam, a maioria acertou, né? Pois é super tranquilo, viu? Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para resolver. Então, calcule o raio hidráulico de um conduto circular de um diâmetro de 300 milímetros, né? Então, vamos lá. Os dados, do jeito que o dados, o diâmetro é de 300 milímetros, ou 0,3 metros. Pronto. O nível de água correspondente, ó, olha só, 0,75 o diâmetro. Então, fazendo o croquis, olha só, o croquis significa que eu tenho meu conduto circular e a minha altura da lâmina d'água, tá? Ele se encontra 75% ocupado, o conduto. Então, toda essa parte aqui, ele está ocupado, tá? Então, qual seria a altura da lâmina d'água? Qual seria a altura da lâmina d'água? Tá? A altura da lâmina d'água está aqui, ó, 0,75 diâmetro. Então, a minha altura da lâmina d'água é o quanto? 0,75 vezes 0,03, ó. E que dá quanto, senhores? Dá 0,225, né? 0,225 metros. Deixa eu ver se a maioria respondeu. É isso aí, tá bom? Então agora é só utilizar as fórmulas, tá? Tá, pessoal? É só utilizar as fórmulas 0,75. Então vamos encontrar a fórmula primeiro de quem? Da área molhada. Quem é a fórmula da área molhada? A gente vai lá no gráfico, ó, vai lá no gráfico, ó, e verificar a área molhada 0,75, ó. Então é essa aqui, ó. Então, olha só, 0,75, a área molhada, então a área molhada é essa daqui, ó. 2,53 R ao quadrado. 2,53 R ao quadrado. Então, vem aqui. 2,53 raio ao quadrado. E o perímetro? Perímetro molhado, a gente vai resgatar também a fórmula. Perímetro, tá aqui, ó, 4,19 vezes o R, ó, perímetro molhado. 4,19, opa, 4,19 vezes o R. E agora, encontrar o raio hidráulico é tranquilo, né? Então, o raio hidráulico é a área molhada, 253 raio ao quadrado, dividido por 4,19 vezes o raio. Corto, só tem um raio, né? O raio aqui, ó, se o diâmetro é 0,3, então o raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, 0,3 dividido por 2, ou seja, 0,15 metros. Meu raio hidráulico vai ser 2,53 vezes 0,15 dividido por 4,19. Dá quanto isso, senhores? Meu raio hidráulico. Exatamente, né? Ok. Dá 2,53 vezes 0,15 dividido por 4,19. No meu deu 0,0906. 0,0906. Só que raio hidráulico a gente aproximadamente, né? Raio hidráulico a gente sempre vai tentar aproximar em duas casas. Então, raio hidráulico vai ser, ó, aproximadamente, né? 0,09 metros. Acabou.
Como é que é, Giovanni? Entendi. Mas deu de entender agora? Eu só peguei as fórmulas. Eu só peguei as fórmulas da tabela, coloquei para cá e consegui resolver, tá? Olha só, também tem outra fórmula aí, ó, tá? Como eu falei, né? Tentem deixar eles sempre em duas casas, tá? Aqui, como é duas casas, mesma coisa, 0,09, né, metros. Aí, raio hidráulico, o que interessa é dado em duas casas, tá? Beleza? Posso continuar? Tá tranquilo, né? Aplicação rápida também do... Legal, né? Bora pro próximo. 5 minutinhos de novo.
E aí, senhores? Fácil essa daí, né? Essa daí é fácil, né? Vamos lá. Calcule o raio hidráulico de um conduto livre retangular. Então, vamos lá, desenhando, né? Eita, meu retângulo aqui tá complicado. Caneta, caneta. Pronto. Continua, continua complicado. Retângulo, base igual a 2 metros. 1 metro de altura da lâmina d'água. Tá meio torto, tá? Pronto. Tranquilo, né? Qual seria a área molhada? A área molhada, toda essa parte aqui, né? 2 vezes 1. 2 vezes 1. E o perímetro molhado? O perímetro molhado vai ser a lateral, 1 metro, né? 1 metro. Mais o fundo, 2 metros. Mais a outra lateral, mais 1 metro. Aqui, 2 vezes 1, 2. E aqui, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Ah, se caísse desse jeito na prova. Raio hidráulico seria a área molhada dividido pelo perímetro molhado. A área molhada 2 dividido por 4 vai dar 0,5 metros, né? Do jeito que vocês fizeram, né? Certinho? Todo mundo, né? Beleza. Olha só. Top, né? Pode continuar? Exercício trivial. Então, aqui a gente vai para o próximo exercício. Esse aqui, vou colocar 10 minutinhos aqui, tá? Esse aqui também é tranquilo, né? Melhor, né? Vou deixar isso aqui para que vocês resolvam e me entreguem no Google Sala de Aula. Vocês têm que resolver em casa e vocês me entregam no Google Sala de Aula. E assim eu continuo. Já gera exercício, já. Coisinha simples. Aí quando eu volto, na próxima aula, né, na segunda-feira, a gente resolve ela, né?
Resolve ela, já que vocês já vão ter me entregado. Resolve ela e continuamos com a aula. Beleza. Opa, passou. Então, vamos lá. Movimento turbulento uniforme nos canais, tá? A grande maioria dos escoamentos em canais ocorre em regime turbulento, tá? A semelhança do número de reinos calculado para tubo de seção circular pode-se calcular esse dimensional, né? Para os canais, como para os condutos circulares. O raio hidráulico para a seção cheia vale. Então, olha só. Lembra que nas seções circulares, o que acontece? A gente sempre usava o diâmetro, né? Então, aqui, ele já faz diz que para a seção cheia, o raio hidráulico vai valer, ó, diâmetro ao quadrado. Então, vocês lembram dessa fórmula aqui, ó? Qual era a fórmula? Número de reinos, né? Velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, né? Dividido pela viscosidade. Mas o que acontece? Vocês lembram dessa fórmula aqui? Em condutos forçados e em mecânica dos fluidos, que vocês viram? Então, o que ele está dizendo aqui? Que para o conduto cheio, né, para a seção que é agora aqui nos condutos livres, então ele faz essa aproximação, o raio hidráulico igual esse daqui. E como é que a gente pode introduzir o raio hidráulico nesse conceito aqui, ó, né? Aqui a única variável é diâmetro, então eu vou ter que substituir o diâmetro, então eu vou ter que isolar o diâmetro. Então, qual é a forma de isolar o diâmetro aqui, ó? Eu vou isolando o diâmetro, colocando 4, multiplicando, né? Então eu vou ter assim, ó, diâmetro igual a 4 vezes o raio hidráulico. E já que minha fórmula do número de reinos, ela é velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, então, substituindo aqui esse diâmetro aqui, ó, né, ele vai incorporar isso aqui, então ele vai ficar, número de reinos é igual a 4 vezes velocidade vezes o raio hidráulico dividido pela viscosidade. Olha só como é que fica, 4 raio hidráulico vezes a velocidade dividido pela viscosidade, ó, igualzinho, ó. Isso para uma seção cheia, né? Então, sendo D o diâmetro de conduto para o cálculo do número de reinos, para os canais, adota-se frequentemente como dimensão, ó, linear característica. Aqui que ele disse, ó, isolou o diâmetro, tá? O que eu acabei de fazer aqui, ó, ele isolou o diâmetro. Aqui isolou o diâmetro. E aí agora ele aproveitou. Assim sendo o conduto for uma seção circular cheia, esse valor coincidirá com o valor do diâmetro. Então, para os canais, ó, tá? Condutos livres, usualmente tem-se a seguinte expressão para o número de reinos. Então, o número de reinos, a partir de agora, vai introduzir, olha, já não é em relação ao diâmetro, olha só. Lembra que eu falei, ó, condutos forçados a gente trabalha sempre com diâmetro. Já condutos livres, agora, por os canais, a gente vai trabalhar com o raio hidráulico. Ok, senhores? Tranquilo até aqui? Beleza. Próximo. Então, calculando-se o número de rentes na grande maioria dos escoamentos considerados em hidráulica, esse valor será sempre superior a 10 elevado à quinta, né? E assim só são considerados neste capítulo escoamentos com regime turbulento, tá? Para o caso particular dos movimentos laminares, né? Ou seja, aqui tem um erro, né? Menor que 2.000, né? Vocês lembram que era 2.000? O raio hidráulico e a área da seção
são os únicos elementos geométricos, tá, do canal que influem na equação do movimento do fluido. Tá? Tem que se considerar outro parâmetro, então ele também depende da forma da seção. Tá? No método aqui, vão ser considerados os movimentos uniformes. Lembra que eu especifiquei que tem vários tipos de movimentos? Então, a gente vai trabalhar sempre com movimentos uniformes. Ou seja, aqueles em que a declividade da superfície livre corresponde à declividade do fundo, tá? Isto é, a área molhada, raio hidráulico, vazão e declividade do fundo são constantes. Ó. A área molhada não vai mudar. Raio hidráulico também não vai mudar, porque se a área molhada é constante, né? Olha só, raio hidráulico. A área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, se a área molhada é constante, e isso daqui a gente vai explicar de forma mais coerente a partir dessa fórmula aqui, ó. A fórmula de Chiesi, na qual ele interliga, tá? Ele interliga a vazão, ele interliga a declividade, área molhada e raio hidráulico, tá? Aqui ele já não fala mais sobre o perímetro molhado, porque o perímetro molhado está já embutido aqui no raio hidráulico. Tá bom? Então, dependendo disso aqui, ó, sempre vai ser constante. Tá? Então, a fórmula de Chiesi com o coeficiente de Manning é a mais utilizada ter sido experimentalmente desde os canais de dimensões minúsculas até grandes canais. Então, isso daqui não é uma fórmula matemática na qual as unidades de milhas vão bater, tá? Através de experimentos aqui, então se aproxima muito da realidade. Então, essa equação aqui, ela se aproxima muito da realidade, tá? Com resultados coerentes entre o projeto e a obra construída, tá? Então, isso daqui é o coeficiente de Chiesi, na fórmula de Chiesi, com o coeficiente de Manning. E quem é o coeficiente de Manning? É esse daqui, ó. Então, esse daqui é o coeficiente de Manning. E ele se representa a rugosidade, tá? A rugosidade das paredes. Então, ele interfere a rugosidade das paredes. Então, tá. Se vocês quiserem anotar a fórmula, acredito que não precisa, porque os slides já estão lá no Google Sala e também no portal. Beleza? Então tá, vamos continuar aqui. Esse coeficiente de Manning, tá? Esse coeficiente de Manning se refere às paredes, ó, coeficiente de rugosidade de Manning, tá? Rugosidade de Manning. Então, depende muito da natureza das paredes, tá? Ele representa a natureza das paredes. Quanto melhor, né? Quanto melhor a natureza, tá? Menos rugoso ele é, mais lisinho ele for, então ele tem condições boas, tá? E aí, conforme vai se deteriorando, o atrito vai melhorando, vai ficar mais áspero. Então, a rugosidade vai aumentando. E se a rugosidade vai aumentando, então ele interfere na vazão, interfere na velocidade do fluido. Então, essa rugosidade, o coeficiente vai aumentando, tá bom?
Então, ele é mar. Então, para cada tipo de canal aqui, então, ou seja, na prova, eu apenas posso dizer que o canal ele é um gabião. Aí os senhores pegam e a forma, o coeficiente, tem um coeficiente mais coerente. Ó. Ah, não. Ele tem superfícies de cimento, tubo de ferro, tubo de concreto, tubo de ferro galvanizado, tá? Falei, não, eu estou falando do bueiro celular, tá? Bueiro celular com chapa plastificada. E aí? Aí os senhores têm que vir aqui e identificar o que se assemelha mais e justificar porque o que os senhores estão utilizando nessa tabela esse determinado coeficiente, tá? Às vezes, na vida prática, às vezes os senhores têm uma tabela, tá? Digamos essa daqui, e, e vocês querem aplicar para uma determinada situação, e aí não o problema que vocês querem resolver não está tabelado aqui. E aí o que os senhores vão fazer? Ah, não está tabelado, então eu não resolvo? Não, vamos pegar o que é mais coerente, né? O que se assemelha mais e adotar aquele coeficiente, né? Então é a mesma coisa, tá bom? Então tá. Vamos tentar resolver essa essa questão aqui, exercício 4 agora, com aquela equação ali. Vocês viram que rapidinho já vai aumentando, né, o nível. Não é difícil também, tá? É apenas aplicação de equação. E isso não é difícil. Vou dar 5 minutinhos também para resolver essa questão aí, tá bom?
Opa, voltei aqui. Pô, esse daqui é tranquilo, né? Super tranquilo. Olha só a resolução, 36,51, né? A, a área disso daqui, né, vai dar, ó, a área molhada, 8 metros, né? 4 vezes 2, 8. O perímetro molhado, nem precisa, né? Ó, 4, 2 e 2 são 4, mais 4, 8 metros. Raio hidráulico, 8 dividido por 8, 1 metro. Tranquilo, o raio hidráulico aqui, né? Para calcular. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. 8 e 8, 1 metro. Agora é só aplicar na fórmula, né? E na fórmula, o que que ele pedia, ó? Calcular a vazão, ó. Então, ó, nos dados, tá? Ele pedia calcular a vazão. Calcular a vazão. Revestido de nata de cimento. Então, aqui, ó. Aqui eu estou dizendo um canal revestido de nata de cimento. Então, N0,012, tá? Nas provas dos senhores, né, como os senhores têm acesso ao material, geralmente eu não vou falar esse N aqui. Eu só digo qual é a característica do canal, né, do jeito que está aqui, e aí os senhores procuram um determinado N. Ó. Vamos procurar esse N aqui, ó, N0,012, né? Nata de cimento. Onde que os senhores podem encontrar? E aí? Nata de cimento. Ó, revestido de nata de cimento. Ele adotou 0,012. E ele é um quê? Um canal revestido de... É um canal, né? Canal retangular. Então não é tubo. Alvenaria de tijolos, mas com nata de cimento, João Vitor. Viu? É esse tipo de... Ele é um canal retangular, só que ele tem o revestimento de nata de cimento. Então, revestimento de concreto, onde é que tem ali? Canais com revestimento de concreto. Canais com revestimento de concreto. E por que que ele adotou... Ah, tá. E por que que superfícies de argamassa de cimento... A argamassa, a nata de cimento não é argamassa. A nata de cimento, ele é um pouquinho diferente da argamassa, tá? Ó, vou já explicar o porquê, ó. Acho que vocês veem isso em concreto, acredito que sim, né? A nata de cimento, ou a golda de cimento, ele é apenas cimento e água. A argamassa, ele é cimento, água, né? Cimento, água, vou colocar o igual aqui, igual, água e agregado miúdo ou areia, né? Agregado miúdo. Pode ser pó, pó de brita também é agregado miúdo, mas é agregado miúdo, então aí você gera uma argamassa. E o concreto, né, por definição, concreto, por definição, ele é o cimento, tá? Mais água, mais agregado miúdo, mais agregado graúdo, brita. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, superfície de argamassa de cimento. Lógico, argamassa de cimento tem argamassa também não de cimento. Às vezes o aglomerante muda, né? Aí o aglomerante pode ser cal também. Tá? Então, não poderia ser argamassa, porque ele está dizendo que é cimento e água. Tá? Superfície de cimento alisado, poderia ser. Aqui, ó, poderia ser. Tá? Mas como
falaram aqui, ó, canais com revestimento de concreto. Seria o mais adequado aqui, ó. Tá bom? Seria o mais adequado. E ele, com a nata de cimento, ó, o acabamento dele fica muito boa. Não sei se vocês já viram nesses Alphaville, ali, qual é o residencial que fica ali do lado do shopping? Vocês já viram já? Aquele residencial do lado do shopping? Qual o nome? Vocês sabem. E aí, pessoal? Estão vivos? Isso mesmo, tá? E aí, o que que acontece? Lá, se você passar lá pela frente, eu digo lá, né? Porque em vez de vocês irem lá no Alphaville, que lá tá perto do aeroporto, muito longe, né? Eu sei que pro shopping alguns vão, né? Assim, se não tivesse na pandemia, a maioria ia, né? Direto. Mas olha só, e aí vocês poderiam passar pela frente, logo que é a caminho, né? Vocês passam, vocês param lá antes, vocês descem. Na entrada eles têm um meio-fio, o meio-fio conjugado com a sarjeta, tá? E aí esse meio-fio conjugado com a sarjeta, eles colocam uma nata de cimento aqui, uma golda de cimento por cima, para deixar uma superfície muito lisa. É bem lisinha mesmo, tá? Então, justamente eles dão esse acabamento com a nata de cimento para que a superfície fique muito boa. Então, por isso que ele adotou, ó, muito boa, 0,012, ó. Tá, ó. Então, aí justifica esse 0,012. Então, olha só como é que eu estou justificando, olha só. Tá? Então, é essa a justificativa, tá? A justificativa que eu peço é pegarem a tabela, colocarem lá na prova, pegarem, olha, ela é cana e marcarem qual é o coeficiente que os senhores estão adotando, de acordo com qual tabela se os senhores quiserem adotar uma outra tabela, né, na qual fique evidente também, assim, ou seja, nata de cimento, aí, pá, aí você, né, aí vocês podem adotar também, tá? Vocês podem pegar outra tabela. Assim, olha, eu estou adotando este aqui, canais com revestimento de concreto, porque ele é mais coerente, né, com a nata de cimento, e o acabamento da nata de cimento, tem um acabamento muito liso, e por isso que estou adotando. Lógico que não vai cair a mesma coisa. Os senhores, na prova, pode cair outro tipo de material que os senhores precisem justificar. Tá ok, senhores? Então, na vida real, é basicamente isso aqui. Ninguém vai dar um coeficiente para os senhores. É os senhores que têm que adotar e da forma mais coerente possível, com o que já tem em tabela, né? As tabelas já elaboradas, né? Pronto. O que mais aqui, ó? Tendo uma declividade, olha só, ele colocou a declividade. Como é que essa declividade a gente encontra, senhores? Essa declividade? Topografia, a topografia que vai passar para os senhores, tá? A essas declividades. Que mais? Ou 0,3%. Aqui a gente pode falar desse jeito, ó. Metro por metro, 0,3%. As dimensões e formas estão na figura abaixo. Olha só como é que é a forma, né? NQ, raiz a declividade, área molhada, raio hidráulico elevado a 2/3. Área molhada, já calculamos. Raio hidráulico, calculamos. Declividade foi dado. O N foi dado. Só preciso da minha vazão. Olha só. Agora, é só substituir e isolar minha vazão. E eu acabo encontrando minha vazão de 36,51. Complicou? Ou está tranquilo ainda? Acredito que esteja, né? Por enquanto. Mais ou menos tranquilo. Não, é porque às vezes, como eu já estou dando essa disciplina já há tanto tempo, para mim já fica bem tranquilo, né? Aí eu
já acho que vocês também estão na mesma vibe e aí eu acabo me confundindo. Né? Por isso que eu fico perguntando, e aí, tá legal, não tá legal? Né? Meu termômetro são vocês. Eu falei, professor, não entendi, foi nada. Pode repetir? Tranquilo. Onde que você não entendeu? Ou às vezes a internet atrapalhou, entendeu? Pode. Não tem problema não. Sabe até que horas mesmo? 8h10, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá? Aí, e outro exercício que eu vou deixar para casa, né? Vai ser isso daqui. Já que a gente fez um exercício dentro de sala, o outro exercício, exercício 5, os senhores resolvem, vocês resolvem em casa e me encaminham via plataforma, tá? Eu vou lançar ainda o material aí para vocês, tá bom? Tá? Então, a questão 5, os senhores resolvem em casa. São 2 exercícios aí. Já tá lá? Como assim? Alguma exigência? Ah, os slides já, com certeza. Já estão lá os slides da N Antonia. Se quiser se adiantar. Os slides, ó, é algo resumido, na qual eu pode, pode fazer digital. Até porque você já vai já elaborando as fórmulas no Word, né? Você possa reaproveitar na prova também, né? Ah, deixa eu ver aqui. Vou até duplicar aqui minha tela. Foi para aqui, foi para hidráulica 1, eu acho. Ah, tá. Na hidráulica 1, as instruções que eu passei, vocês estão vendo? Então, né? Na hidráulica 1, olha só o que eu coloquei, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês, né? Estrutura, exercício 4, aula 1. Então, eu vou colocar exercício 3 e 5 da aula 02. Estrutura do exercício, vou querer a capa, né? Que os senhores colocam. Questão, quais são as questões, né? Escrever a questão, vai ter que escrever necessariamente a questão e a resolução. Então, essa daqui vão ser exigências padrão, basicamente, tá? Eu quero que os senhores justifiquem o resultado, tá? E é aí que vai pegar já. Eu vou começar a cobrar justificativas. Os senhores lembram que, mesmo na prova de hidráulica 1, né, eu pedindo a justificativa, eu meio que não cobrava a justificativa, meramente o cálculo, né? Já aqui na hidráulica 2, eu vou começar a cobrar justificativas, porque eu quero que os senhores saibam que estão calculando, tá? Interpretem o valor. Então, como é que vai ser justificativa? Ó, texto de interpretação do resultado da questão. Os senhores obtiveram o resultado. Deixa eu olhar o slide anterior aqui, ó. 36,51. 36,51, que foi a vazão. O que isso significa para vocês? Tá? Então, vocês têm que interpretar esse valor. O que significa aquela vazão? Tá?
E aí eu coloco um parágrafo. Não limito em linhas. Tem que ter 6 linhas, tem que ter 7 linhas, tem que ter 8. Não gosto de limitar. Mas é bom que seja um único parágrafo. Tá? E aí vocês colocam questão justificativa. Questão justificativa. E já que os senhores vão fazer de formato digital, independente se os senhores fizerem digital ou manuscrito, necessariamente tem que ter esses 3 itens: capa, questão, justificativa, tá? São 2 questões: questão 03, justificativa da questão 03, questão 05, justificativa da questão 05, tá? E vão ter que produzir em um único arquivo em PDF. Eu acho que está tranquilo, a estrutura está entendível, né? Assim, a estrutura da resolução do exercício está entendível aqui do jeito que eu quero, né? Professor, eu quero fazer manuscrito. Pode fazer manuscrito. Não estou, em nenhum momento aqui nas instruções, não estou dizendo que não pode. E quero fazer digital. Pode fazer digital. Pode fazer manuscrito, tá? Mas desde que produza um único arquivo. É porque tem gente que me manda as fotos, né, separado. Então, vamos pega a foto, coloque lá no Word, faça a sua justificativa, tá? Mas produza um único arquivo em PDF. Verdade, tá? Então, o que eu tive, o maior problema foi com os outros, né? Que às vezes eu não chegava do jeito correto, assim, não é que era do jeito correto, mas como não tinha especificado, né? E aí, o que que os senhores, por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, gente, o Covid só acelerou mais essa coisa virtual, né? Mas já se trabalhava assim, por exemplo, eu trabalhava com projetistas que eles não moram aqui no Acre, eles ganham as licitações, eles ficam fora. A forma de comunicação com eles é desse jeito, entendeu? Eles assinam os papéis com assinatura digital e é rápido, né? Instantâneo. Eles, por exemplo, eles não vão me mandar todo o trabalho deles separado, quebrado. Eles me mandam em um único arquivo. Então, basicamente já treinando já vocês, que os senhores vão, isso daqui vai ser é, típico do trabalho de vocês. Eu acredito que muitos dos senhores que já estejam estagiando já seja parte da rotina dos senhores, tá? Hoje em dia, os senhores já recebem boleto já pelo WhatsApp, né? Paga o boleto aqui, pega o código de barra, já paga. Hoje está muito mais dinâmico essas, né? Tanto operações bancárias, a gente recebe até os programas, né? Por exemplo, programas de executáveis, né? No WhatsApp também, ó. Instala esse programa aí no teu notebook, pá. Bem interativo. Bom, eu acho que faltam 15 minutos, acho que ainda dá de passar para a próxima aula ainda. E o terceiro exercício que os senhores quero que os senhores tentem fazer, tá? Shift F5. Que esse daqui a gente vai resolver basicamente 3 exercícios, tá? Então, na próxima aula a gente vai resolver os 2 exercícios, que é tranquilo, a gente faz rapidão, basicamente 5 minutos para cada, tá? E este exercício que eu quero que os senhores resolvam, tá? Para a próxima aula é este exercício aqui. Se os senhores quiserem resolver esse exercício agora, já tentando resolver isso agora, deixa eu ver aqui.
Se os senhores quiserem resolver esse exercício agora, por mim, podem ficar à vontade. Eu vou tirando as dúvidas de como resolver esse exercício, tá bom? Tá? Então eu vou ficar aqui disponível aqui para vocês durante esses 15 minutos aí, finais, tá? Para orientar como os senhores vão resolver essa questão. Professor, abre logo a atividade. Eu não consegui copiar a primeira questão que é para entregar. Está lá no Google Sala de Aula, Gabriel. Já, os slides já estão lá. E aí eu vou dizer, nesse caso aqui é o exercício 03 e o exercício 05 da aula 2 e essa aula 3 aqui já. Aula 3? É a aula 3. Então, para a próxima aula, são 3 exercícios, tá bom? Este exercício aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Então, se os senhores quiserem já começar a resolver aqui, tenta resolver logo agora, tirar dúvida comigo agora, tranquilo. Assim, eu Neste momento, o grau acadêmico lhe será conferido pela professora Vanessa Bogliotti de Gama. Desenhe-se, por favor, com a atividade diversa. com a competência que lhe confere o Regimento Geral do Centro Universitário de Norte e ESAC. Primeiro tem que isolar o raio, não entendi. Se quiser ligar o áudio, Stephanie, para me explicar melhor. Quer dizer, não. A complicação toda está nesse, nessa altura da lâmina d'água, aqui, esse Y aqui, ó. Porque sem esse Y aqui, ó, definido, você não tem área molhada, você não tem raio hidráulico, entendeu? Então, é isso que eu não entendi. Primeiro tem que isolar o raio. Tá, isolar o raio hidráulico, você quer dizer. Até isso também tem que ver, ó. Como calcular essa área molhada aqui, ó. Mas você não sabe, não tem como decompor se você não sabe essa altura aqui, ó.
Gente, ainda bem que os senhores não vão formar na. Convidamos agora graduado Daniel Douglas Malaquias da Silva, morador Os senhores não vão formar. Muito ruim, ó, sei lá,